Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula aqui no canal de evolução. Meu nome é Danúbia, sou professora de biologia e vou dar esta aula para vocês, tá bom? Bom, a evolução a gente já vem comentando aqui no nosso canal, a gente já falou sobre as teorias de Darwin, de Lamarck, o neodarwinismo. Agora a gente vai falar sobre as evidências que comprovam essa evolução, tá? Existem algumas evidências evolutivas que foram surgindo ao longo do tempo, né, no planeta, que vai comprovar as teorias que a gente vem estudando. Então, uma das primeiras evidências são os fósseis. E o que são os fósseis? Os fósseis, eles são vestígios de organismos, tanto de animais quanto vegetais, que foram preservados, tá, ao passar do tempo, né, por meio de processos naturais. A formação desses fósseis, ela vai depender das condições climáticas, né, daquele ambiente do planeta no momento. Então, são considerados evidências da evolução, porque por meio deles é possível observar as características dos seres vivos que hoje não existem mais no nosso planeta, tá? Que já foram extintos. E como poder comparar? Então, existem vários tipos de fósseis. A gente, quando pensa em fóssil, a gente pode pensar só em resto de tipo marca, osso, enfim. Mas também o molde é um tipo de fóssil, certo? Tem um fóssil super preservado, como está aqui na imagem. Então tem vários tipos de fósseis. Eles podem ser ossos, conchas. Os moluscos, por exemplo, a gente não, como tem corpo mole, aí não tem como formar a sua marca, né, na rocha sedimentar, que é onde se formam os fósseis. A gente encontra mais vestígios dos moluscos por suas conchas, tá? Por conta da estrutura calcária. Então, dentes, ossos, conchas, pegadas, tá? Pegadas também são tipos de fósseis. E marcas e rochas antigas, enfim, isso são tudo tipos de fósseis que a gente pode encontrar hoje para comprovar a existência desses seres, tá? Desses seres vivos que hoje já são extintos. Também tem o tipo de insetos que podem ficar em âmbar, né, em resina vegetal, ou encontrados em conservação no gelo. A gente tem aí a história do mamute, que foi conservado totalmente no gelo, tá? E agora, recentemente, foi encontrado, como tá aqui na imagem, um canídeo, tá? Que é como se fosse ancestral aí dos lobos também. Ele é um filhotinho, tá? Como se fosse de lobo. Os cientistas ainda estão estudando, a estrutura dele foi recente, essa descoberta, mas sabe-se que ele é um canídeo. Ele foi encontrado lá no Ártico, tá? Conservado no gelo, totalmente conservado. Você consegue ver aqui na imagem ainda os pelos dele. Então, o gelo, né, ele pode conservar praticamente todo o animal, o fóssil, como o âmbar também. Então, os cientistas, eles comprovam a datação dos fósseis por compostos químicos, né, por isótopos presentes. A mais famosa é a datação por carbono, mas também pode-se comprovar por outros tipos de isótopos que encontra nele, como urânio e chumbo, tá? Para saber a idade dos fósseis. Bom, processo de fossilização. A gente tem as marcas, que são impressões deixadas por atividades dos seres vivos, como as pegadas. Os restos, tá? Que alguns seres vivos podem também, ao longo do tempo, eles vão se decompondo, mas deixam partes dele, como é o caso dos moluscos, que deixam as conchas. Os moldes, que são fósseis formados por um ser vivo que deixou lá a sua marquinha, certo? Então, os fósseis moldados, eles vão ocorrer nesse processo no qual partes do ser vivo rígida,
como o osso, por exemplo, ela ficou lá naquele sedimento, mas ao longo dos anos ele se decompôs, mas deixou sua marca lá, certo? Mineralização vai ocorrer por meio da transformação de matéria orgânica em minérios, como a sílica, e a mumificação também, que é um método de conservação, que a gente vê aí a fossilização no gelo também e no âmbar. Aqui, ó, é um exemplo também, ó, de marcas, certo? Então, a mumificação que eu falei, aqui é o âmbar, a mineralização, isso aqui era um tronco de árvore, que aos poucos, né, partes todo o tronco da seiva lá, do tecido do tronco, ele foi sendo substituído por minerais. Aí ficou como se fosse uma pedra, uma rocha, no formato de um tronco. Então, isso é um processo de mineralização. O molde, que eu falei também, que ele deixa lá a sua marquinha, depois ele se decompõe, mas fica a marca, né, do ser vivo, certo? E as pegadas. Bom, outras evidências, fora os fósseis, são as evidências anatômicas e fisiológicas. Então, os indivíduos, né, ao longo dos anos, a gente foi podendo estudar melhor a estrutura anatômica, poder comparar, um método de anatomia comparada desses seres vivos, e ver aí, quanto mais próximo esse indivíduo for, né, tiver a semelhança anatômica, mais próximo é a ancestralidade dele, certo? Mais próximo esse indivíduo é do outro, e suas características, geneticamente também e anatomicamente. Então, algumas espécies, elas vão apresentar características anatômicas bem semelhantes, aí a partir daí, a gente vai observar que eles se desenvolveram, né, tiveram aí uma ancestralidade comum. E quais são essas características, né? Em algum momento da vida, tá? Então, primeiro a gente vai ver aqui os órgãos homólogos, depois vem os análogos e os vestigiais, tá? Que através da anatomia comparada a gente consegue observar essa semelhança. E quando o embrião, indivíduos, animais, alguns animais, por exemplo, em forma de embrião, eles são bem semelhantes, certo? Tem a origem embriológica bem semelhante. Tipo, vou mostrar aqui na imagem, tá? Aqui, ó. Um peixe, um réptil, um pássaro e um homem. No início aqui, ó, da sua fase embrionária, se você pegar o embrião, você não consegue nem distinguir, porque ele é bem parecido, certo? Então, essa parte aí, dessas características, essas evidências anatômicas, você consegue observar em outras estruturas, e assim fazer a comparação, tá certo? Então, é outra evidência de evolução daquele indivíduo. Você consegue também observar qual indivíduo tem mais parentesco com o outro. Então, os órgãos homólogos, eles possuem a mesma origem embrionária, tá? A origem embrionária bem semelhante, mas eles vão desempenhar funções diferentes, tá? Então, como é que a gente observa isso? Aqui nessa imagem eu tenho uma asa de morcego, a nadadeira da baleia, tá? Aqui a gente pode observar, ó, o úmero. Aqui também eu tenho o úmero, só que um pouco menor, né? Tenho carpo, falange, metacarpo, a una, aqui também tenho. Então, a estrutura óssea que tem aqui eu também tenho, tá? Porém, né, de formato diferente, tamanho diferente, por conta da adaptação. Então, essas adaptações que esses seres vivos sofreram, eles têm uma origem embrionária, mesma origem embrionária, tá? Então, quer dizer que eles compartilham aí, em dado momento, alguma ancestralidade desses mamíferos, mas a função é diferente, né? Aqui na nadadeira da baleia vai servir para nadar, obviamente, né? Ajudar aí. E aqui no voo, certo? Notar que aqui, ó, a asa do morcego, praticamente isso tudo aqui é o falange, tá? São falanges, como se fossem os dedos.
No nosso braço humano também temos isso, um rádio, as falanges, né? Mas a função é outra. Então, compartilhamos uma origem embrionária, porém a função é diferente. Isso a gente chama de órgãos homólogos, são órgãos iguais, porém com funções diferentes. Por que funções diferentes? Porque em um dado momento as adaptações de vida desses seres vivos foram se divergindo até eles formarem espécies completamente diferentes. Isso se deve à evolução, uma adaptação divergente, uma evolução divergente. Órgãos análogos, eles desempenham a mesma função, tá? Mas têm origens completamente diferentes. Então, aqui na imagem eu tenho uma asa de um inseto, tá? Que é um invertebrado, e a asa de uma ave. Ambos têm a mesma função, né? Voar, se movimentar. Mas a estrutura é totalmente diferente, né? A estrutura aqui é diferente, certo? Então, isso quer dizer que esses animais, eles têm uma origem embrionária diferente, né? Eles derivam de um ancestral diferente, mas eles convergiram, a sua adaptação para o ambiente, eles acabaram convergindo para a mesma função. Então, a gente chama isso de evolução convergente. Órgãos vestigiais são aqueles órgãos, tá, que estão atrofiados, que em um determinado tempo, eles tinham até uma função significativa. Mas hoje, eles já não têm, essa função já é mais reduzida, tá, é pouco expressiva. Então, a gente considera também como uma evidência evolutiva, tá? Então, esses órgãos eram importantes nos nossos ancestrais, mas hoje não, né? Nos ancestrais desses animais, mas hoje regrediram, não tem tanta importância. A gente pode citar aí como o apêndice, que antes, por conta da nutrição, né? Que era diferente da de hoje, eles tinham mais importância. Hoje já ele é importante para o intestino, funcionamento do intestino, mas se você precisar retirar o apêndice, você consegue sobreviver sem ele, né? Então ele já tinha, antes ele tinha uma função mais importante, ligada aí à nutrição, hoje já não tem tanto. O cóccix, que é aquele ossinho, tá, da bacia, também já é um vestígio. E a gente também pode falar do siso, né, dente siso, que antes, por conta da alimentação também, e da perda de dentes, eles tinham grande importância. Hoje, esses dentes não tem mais espaço, aí acaba, porque as pessoas com tratamento dentário e tal, não perde tanto dente como antigamente, e a nutrição também da gente se adaptou a outras, de outro modo, né? Então, esse siso perdeu sua importância. Aí ele acaba não tendo espaço. Então, a pessoa que nasce que já não se desenvolve os sisos, já que eles vão se desenvolver mais na frente, né? São os nossos últimos molares. Eles vão se desenvolver na maturidade. Então, uma pessoa que não nasce mais com sisos já é uma observação da característica evolutiva. Evidência molecular, a gente já parte para as evidências genéticas, né? A semelhança aí das proteínas, do DNA, das características genéticas. A gente pode observar, por exemplo, a partir disso aí, a semelhança que temos com os chimpanzés, né? E outros animais têm com eles. Por conta dessas evidências também, essa evidência, a gente pode observar aí a ancestralidade comum e a aproximação desses indivíduos. Adaptação. A adaptação, ela vai ser a capacidade do ser vivo se ajustar ao ambiente, né? E ele se ajustando ao ambiente, aquele mais apto vai conseguir sobreviver e passar essas características aos seus descendentes. Isso aí é caracterizado, né, pela seleção natural, tá? Duas formas de adaptação importantes é a camuflagem e o mimetismo. Aqui na imagem, ó, a gente vê essa corujinha se camuflando, se escondendo com o ambiente. Isso ajuda a se proteger do predador, né? O predador não observa e assim ela vai conseguindo. É uma característica que ela achou de conseguir sobreviver.
né? Essa característica importante foi selecionada pela natureza e passada aos descendentes. Aqui também a gente tem a imagem de uma cobra. Isso aqui é camuflagem, tá? E aqui eu tenho a coral verdadeira e a coral falsa, que é uma característica, é uma adaptação de mimetismo, em que o indivíduo se aproveita da condição de se parecer com outro, de outra espécie, e essa condição de semelhança permite a sobrevivência dele também. Então, mimetismo, os seres se assemelham com os outros para obter alguma vantagem. No caso da coral, a coral verdadeira, ela é super venenosa. Então, os predadores meio que temem ela, né? De atacar. Já a falsa, ela não é. Mas por se assemelhar, ela se aproveita dessa vantagem. E assim, o predador também evita chegar junto dela, né? Imagina, gente, tem lá uma coral. Aí você vai procurar, ver lá como é o tamanho da cabeça, os olhos, a posição das cores, para saber se é verdadeiro ou falso. Ninguém vai se arriscar, né? Aí você ela já tá se aproveitando dessa vantagem. Então a falsa se aproveita disso aí para o predador não chegar junto e assim ela sobreviver. Já a camuflagem, esses seres, eles se assemelham com o ambiente em que vivem, tá? Para se esconder dos predadores e assim deixar de ser presa, tá? Ou surpreender as presas, é outra característica. Então, na camuflagem, essas estratégias, elas servem para a aproximação do predador ou facilitar até a chegada da presa. Então, eu tenho aqui o bicho-pão, que se assemelha, né, um galinho, aí evita, né, que o predador chegue junto. A gente tem tipos de molusco também, que se esconde, né, a jararaca pode se esconder na terra para poder se camuflar e você não vê quando ela atacar, certo? É um tipo de camuflagem. E aqui tem uma espécie de orquídea, que esse é um caso de mimetismo, que se parece com uma fêmea de uma abelha. Isso aí facilita na hora da polinização, né? O macho vai lá achando que é uma abelha fêmea, mas é uma flor. Mas aí ele se mela lá no pólen e ajuda na reprodução, levando, né, o pólen para a outra planta. Então, é uma característica de mimetismo. Então, camuflagem, o ser vivo, ele se assemelha ao ambiente para se esconder do predador ou para poder surpreender a presa. E o mimetismo, os seres se assemelham com os outros para obter alguma vantagem. Tá certo? A vantagem sobre isso. Bom, gente, essas são as evidências, tá, da evolução, para a gente comprovar as teorias que a gente vem estudando. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou entre em contato aqui comigo. E dê uma olhada também nas nossas aulas que a gente tem aí, tá? De teoria de Lamarck, de Darwin, né, o darwinismo, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.